Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Nesta série de meditações a respeito do avivamento, meditando no texto de Êxodo, capítulo 33. E ontem nós vimos algo muito importante, que é a parte onde Deus ele responde às orações de Moisés e responde de uma maneira onde nós podemos perceber que Deus realmente conhece quais são as nossas verdadeiras necessidades. Como diz a palavra, nós não sabemos como pedir, mas o Senhor sabe muito bem como responder. Ele diz assim, ele disse a Moisés: permitirei que veja algo muito mais importante do que isso. Porém, farei com que a minha bondade passe diante de você. E eu lhe darei um discernimento e compreensão mais profundo a respeito de mim, a respeito do meu caráter e de quem eu sou. E é isso o que você realmente precisa saber. Nosso Deus realmente conhece quais são as nossas verdadeiras necessidades. Sem dúvida, essa ainda é a nossa maior necessidade. Acima e além de tudo que possamos ver de miraculoso, do poder de Deus, o que nós precisamos conhecer é o caráter do próprio Deus. Deus usa milagres e coisas desse tipo quando sente que o tempo é apropriado, mas homens e mulheres sempre estão exigindo. Aqueles na igreja hoje em dia que estão tão interessados em cura divina por esta razão, dizem: se tão somente pudéssemos fazer isso, então o povo se interessaria pela casa do Senhor. Contudo, Deus não o concede. Não devemos estar interessados nas atividades de Deus às custas do próprio Deus. Nossa suprema necessidade sempre será conhecer o próprio Deus. Como diz a palavra, o povo perece por falta do conhecimento de Deus. Então, mediante agora esta bondade, Moisés, ele diz aqui a Moisés: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. E há uma ênfase nessa palavra toda, né? Eu creio que a razão para isso é perfeitamente claro. Deus já tinha revelado muito sobre sua bondade a Moisés. Todavia, agora ele estava prometendo: vou lhe dar uma visão mais profunda, uma compreensão muito mais profunda da minha bondade. Vou demonstrá-la diante de você de uma forma como você nunca experimentou antes. É como se Deus estivesse dizendo a Moisés: você parece inseguro a meu respeito. Eu prometi que viria a vocês. Eu prometi várias coisas que você me pediu, porém você ainda está inseguro a respeito de quem eu sou? Você me pede que lhe mostre a minha glória. O que realmente precisa, Moisés, é me conhecer. Portanto, eu vou fazer com que toda a minha bondade passe diante de você. Por isso, eu sugiro que a bênção suprema que vem sobre a igreja em épocas de avivamento é este conhecimento muito mais profundo de Deus em sua bondade para conosco. Deus torna isso conhecido a nós. A resposta é que Ele o faz através da proclamação do seu nome. Ele diz também para nós nos dias de hoje: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Todos aqueles que estavam familiarizados com o Velho Testamento sabem que Deus manifestou seus filhos de Israel através dos seus vários nomes. O nome sempre comunica o caráter. E quando Deus rebaixou-se à fraqueza humana e concedeu revelações de si mesmo, Ele fez dizendo: eu sou isto, eu sou aquilo. E das muitas descrições através do seu nome, conhecemos o poder da personalidade que está por detrás desse nome manifesto.
Até nós, hoje em dia, usamos essa expressão num sentido. Por exemplo, falando acerca de um homem profissional, talvez um médico, um advogado, às vezes dizemos, ele tem um bom nome. O que queremos dizer com isso é que ele é um homem muito bem sucedido, ele é bom naquilo que faz, e então as pessoas começam a comentar sobre isso. Em outras palavras, o caráter do homem e seu trabalho é comunicado a nós pelo seu nome. Exatamente. Isso é a respeito de Deus também. Assim disse a Moisés, ele disse a Moisés aqui: eu vou agora permitir que você conheça a verdade a meu respeito, eu vou proclamar a minha bondade e vou fazê-lo ao proclamar o meu nome diante de você. Daí ele passou a fazer isso. Em Êxodo, capítulo 34, versículos de 6 a 7, nos mostra o que ele disse a Moisés. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardios em iras e grande em beneficência e verdade, que guardas a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Esta é a proclamação do nome. E lemos que Moisés curvou-se em terra e o adorou. Deus estava revelando a sua bondade e a ele, e através dessas palavras, contando a Moisés verdades a respeito de si mesmo. O que isso tudo significa? Que o conhecimento de Deus é o que mais precisamos. Você sente às vezes sobrecarregado, fadigado, cansado, sente-se infeliz, às vezes perplexo pelas condições, pelas circunstâncias. Às vezes nós nos achamos cheios de dúvidas, de incertezas, achamos que a vida cristã é dura, tribulada. Se é assim, é porque você não conhece a Deus. Nunca realmente compreenderam o que Ele revelou a respeito de si mesmo em seu nome. Ouçamos o que ele disse sobre si mesmo. Jeová, o Senhor Deus, Jeová Elohim. É um nome composto, e isso nos ensina claramente, em termos Deus. É o termo usado para Deus como Todo-Poderoso, como Criador. Quando Deus disse, façamos o homem, foi este o termo que ele usou. É um termo plural, sugerindo imediatamente a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e comunicando-nos de forma particular essa ideia de poder. É o Deus que disse, haja luz, e houve luz. Não há limites para o seu poder eterno, ele é onipotente. Essa é a primeira coisa que precisamos guardar. Em seguida ele acrescenta Jeová, o Senhor, Deus, Jeová. Aqui esse nome é em que devemos concentrar, porque é através do nome que Deus sempre escolheu revelar-se as suas mais preciosas verdades sobre si mesmo, a humanidade. Ele repetiu Jeová, o Senhor Deus. Se compreendêssemos algo no sentido disso, toda a situação seria transformada. Nossas vidas pessoais seriam transformadas, toda a condição da igreja seria transformada. Muitas vezes é porque a igreja e nós não o conhecemos como Jeová, que somos tão tímidos, ansiosos, apreensivos e estamos tentando freneticamente salvar a nós mesmos em toda a situação atual. Se tão somente nós compreendêssemos quem Ele é, Jeová. Esse nome é Deus se revelando o seu próprio caráter, porque o termo significa aquele que existe por si mesmo. Este é Jeová. É aquele que tem vida independente, significa eu sou. Na verdade, significa ainda muito mais. Vocês se lembram que lá no Êxodo capítulo 4, Deus chamou Moisés enquanto ele estava apacentando as suas ovelhas e ele disse, Moisés, quero que tire o meu povo da terra do Egito e o leve para Canaã. Ah, Moisés disse, quem sou eu para fazer uma coisa assim? Quando eu for e lhe disser que eles serão libertos do cativeiro e levados à terra da Canaã, dirão, quem te enviou? Como vamos saber?
Disse-lhe Deus a Moisés: Eu sou, enviou você. Eu sou o que sou. Olha que declaração, esse é o caráter fundamental de Deus, Ele é, somente Deus é, sem começo, sem fim. Então esse termo nos sugere a eternidade de Deus, o caráter sempre eterno de Deus, de eternidade a eternidade, a sua autoexistência por si mesmo, Jeová. O nome também sugere sua imutabilidade. Às vezes é muito difícil para nós captarmos essas ideias. Pertencemos a um tempo em que estamos sujeitos ao tempo, que é difícil para nós captarmos essa bendita verdade de que adoramos um Deus a quem pertencemos também e que é imutável, o Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Ele não está sobre o sol, Ele está acima dele, tudo está debaixo dele. Ele não... E Ele é. E Ele sempre foi, e Ele sempre será. Eu sou o que sou, eterno, imutável, onipotente, onisciente e onipresente. Ele é. E Ele está em todo lugar. Esse é o grande termo do significado do nome Jeová. Comunica todo o significado a nós, e não há nada mais glorioso do que isto. Por isso, quando Moisés fala, mostra-me a tua glória, Moisés diz, muito bem, diz Deus, esta é a minha glória, eu sou o que sou. E é isso que nós devemos guardar em nossas mentes e nossos corações. Conhecer a Deus deve ser o nosso mais precioso propósito, e Ele usa todas as circunstâncias para manifestar quem Ele é. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Deus te abençoe e até lá.